é sempre uma ideia sedutora a transformação de um livro numa exposição. No caso, trata-se de um livro de investigação científica e uma exposição num museu como este é sempre exatamente isso, um projeto de investigação científica que depois se comunica aos públicos. Por outro lado, o facto do livro ter sido editado em Londres e dizer respeito a uma realidade portuguesa e tão importante para os nossos públicos, aconselhou, evidentemente, a que o Museu Nacional de Arte Antiga desafiasse as autoras a comissariarem a sua adaptação à exposição. Depois, a partir do próprio livro, evidentemente que a exposição se estende alargando ainda mais o espectro de visão e, por outro lado, naturalmente, iluminando as partes mais especificamente vocacionadas para os cientistas, de maneira a criar um eixo condutor, narrativo e sedutor, sem sair, evidentemente, nem por um segundo, como sempre ocorre, do trilho da ciência. E, por conseguinte, a exposição funciona como um círculo, como uma espécie de anel, que eu penso, aliás, que dará a muitas pessoas a vontade de voltarem ao princípio, quando terminam, quando chegam ao término da exposição, que começa com a evocação da Lisboa do século XVI, a partir, evidentemente, dos dois esplêndidos quadros complementares, que eram só originalmente, que representam a Rua Nova dos Mercadores, na segunda metade do século XVI, não sabemos exatamente, talvez no primeiro, ainda nos primeiros anos do século XVII, mas numa visão que é uma visão que se reporta sempre a uma realidade que porventura já não está tão palpitante, mas que marcou, e portanto é sempre aquele século XVI, o chamado ciclo longo. Aliás, isto é uma categoria que existe mesmo em termos de história e de história da arte, que é o chamado ciclo longo do Renascimento. O Renascimento é um ciclo que, na verdade, só se altera depois com o século XVII e com o período já da Contra-Reforma, em que também Portugal perde a liderança do comércio mundial definitivamente. Foi a perdendo, mas não perde definitivamente. E a exposição, partindo dessa vista inédita e que tinha justamente dado aso ao livro original de Global City, On the Streets of Renaissance Lisbon, portanto, nas ruas da Lisboa do Renascimento, a partir dessa vista da Rua Nova dos Mercadores, marca o que era uma cidade moderna e a modernidade da própria cidade, porque a Rua Nova dos Mercadores é a grande artéria que é rasgada no período manuelino, com critérios urbanísticos modernos, larga, traçada a régua e esquadro e fundamentalmente vocacionada, como o nome indica, para albergar o comércio. Portanto, era o ponto nevrálgico da cidade. A partir daí, e tentando reunir exaustivamente à volta dessas pinturas toda a documentação gráfica que permite compreendê-las e melhor percepcionar Lisboa de então, e portanto é um núcleo interpretativo original, se inicia o percurso da exposição que entra exatamente pelas ruas de Lisboa. E então, o que é que nas ruas de Lisboa se via? Começando pelo conhecimento, pelo debate das ideias, pela investigação científica, as novas novidades, como o próprio título do núcleo indica, e depois pelos produtos que chegavam a Lisboa, primeiro da África e depois, evidentemente, do Oriente, sucessivamente, da Índia, da China, do Japão, do Ceilão, dos outros países, com esse sentido de o que é que se comprava na Rua Nova, sendo que a Rua Nova é verdadeiramente o emblema do comércio da própria cidade. Passa-se por sons, por essa cacofonia de línguas que evoca também o que era uma cidade multicultural, onde, por um lado, os mercadores do norte e do sul da Europa se concentravam para buscar estes produtos e, por outro lado, nos chegavam também os sons da África e do Oriente, de nova população que vem pelo tráfico dos escravos e por situações ligadas ao comércio e às rotas que os descobrimentos tinham abertos, e esse permanente vai e vem, longo e lento, mas em permanência, entre Portugal, África e o Oriente, e depois ainda o Brasil num certo ponto. Portanto, estamos a falar, de facto, tal como essas pinturas, de um longo século XVI, que pode ainda emergir um pouco pelo século XVII dentro, para finalmente terminarmos após um crescendo, digamos assim, de produtos cada vez mais refinados, mais extraordinários, mais requintados e mais dispendiosos, joias
marfins, cristais de rocha, embutidos de madrepérola, tudo o que são os artigos que eram, entretanto, disputados pelas personalidades mais ricas da Europa de então, passando ainda por um núcleo, que é este exatamente onde nos encontramos, onde nos aparece a fauna e a flora que também veio com esse movimento e que vai modificar a nossa cultura e o nosso património, que se reflete nas artes, os papagaios do Brasil, os macacos, etc. E termina numa casa da Rua Nova dos Mercadores, exatamente, uma casa existente que se consegue reconhecer e identificar na vista de Lisboa, de Kelmscott Manor, e cujo conteúdo nós sabemos porque Simão de Melo, o mercador a quem ela pertencia, é vítima da Inquisição e, portanto, nós temos o inventário da sua casa. A partir daí nós conseguimos reconstituir, não exatamente o ambiente, mas esse sentido confinado, portanto, saímos da rua e do espaço público para entrar no espaço confinado de uma habitação, com o recheio dessa habitação. Não, evidentemente, arqueologicamente exumado, estas peças não vieram da casa de Simão de Melo, mas correspondem ao inventário que é, aliás, também naturalmente exposto e, portanto, nos fazem perceber o que seria o recheio típico da casa de uma personagem desta natureza. E essa personagem é, por seu turno, o emblema humano, se assim quisermos dizer, o arquétipo do novo lisboeta, do novo efêmero lisboeta, em certo sentido, mas daquele para quem esta Lisboa é feita, que está, evidentemente, a mover-se socialmente num sentido ascendente, graças ao comércio, e que habitava esta Rua Nova, onde, naturalmente, a fidalguia não tinha as suas casas, porque tinha as suas casas-torres, os seus palácios urbanos, mais no casco histórico velho, e enquanto que o Palácio Real está por trás, junto ao rio. E isto é, de facto, um novo bairro mercantil, onde passam os fidalgos, os negros, os escravos, o pessoal doméstico, os comerciantes da Flandres ou da Itália, passa toda a gente. É uma espécie, aliás, como as ruas comerciais se mantiveram sempre nas nossas cidades até à emergência dos grandes centros comerciais do fim do século XX. E o que a exposição também demonstra pedagogicamente é que, efetivamente, há todas as razões para crer que estamos perante uma vista da Rua Nova dos Mercadores de Lisboa com o ambiente da Lisboa de então. E é isso que torna a exposição, creio eu, tão sedutora. Há um lado também um pouco de uma aventura literária, se assim se pode dizer, que aqui se conta, mas com suporte científico de rigor e trazendo um número insólito de quase 250 obras presentes que não voltarão a reunir-se naturalmente tão cedo. E, sobretudo, estas, porque há também aqui envolvidas obras de acesso extremamente difícil que só o Museu Nacional de Arte Antiga conseguiu naturalmente mobilizar.